Muito boa tarde a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos. Estamos aqui iniciando a nossa live essa tarde de domingo, uma tarde abençoada. Estamos na presença do nosso Deus, pedindo a direção e a graça do nosso Deus. Pedimos que a bênção do nosso Deus possa estar no lar, possa estar na vida, possa estar no coração de cada um dos nossos amigos e cada um dos nossos irmãos. Estamos aqui, como sempre, nos domingos à tarde, né? Domingo às 15, ou também conhecido como 3 horas da tarde. Estamos aqui, então, hoje com o nosso irmão Jaime, presbítero Jaime, nosso irmão da nossa igreja Assembleia de Deus, está aqui conosco nessa tarde. Daqui a pouco ele vai dar o seu boa tarde. Mas antes, eu gostaria de comunicar a vocês ou pedir um favor para vocês divulgarem essa live para os amigos, compartilhem, deixe o seu like e se inscrevam. E se inscrevam no canal do YouTube, nós estamos também no YouTube. Se inscrevam no canal e também escrevam para nós, que nós vamos estar divulgando daqui, certo? Nessa tarde abençoada de domingo, certo? Então que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós vamos inicialmente fazer uma oração, como eu sempre digo, é importante que nós tenhamos a bênção do nosso Deus, e a única maneira de nós fazermos a obra de Deus de maneira eficaz. E por isso nós oramos pedindo a bênção do nosso Deus, a direção do Todo-Poderoso. Então vamos orar. Grande Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para falarmos das tuas grandezas, para falarmos da tua palavra, Senhor. Abençoe nossas vidas, a minha vida, a vida do irmão Jaime, a vida das nossas famílias, e abençoe a vida de cada um dos internautas, daqueles que vão ouvir a tua palavra, daqueles que estarão, Senhor Deus, conectados conosco. Que a graça, que a bênção, que a direção do Espírito Santo possa estar no lar de todos, no coração, na vida, dando bênção, Senhor Deus, para todos aqueles que colocarem o seu coração, colocarem a sua vida à disposição do Todo-Poderoso. Nós oramos e nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Muito bem, estamos aqui com o nosso irmão, como eu falei, presbítero Jaime. O sobrenome dele não vou pronunciar de jeito nenhum, mas não vou arriscar fazer isso. Mas enfim, ele vai dar aí o seu boa tarde, né? Vai dar a sua, fazer o seu complementar os irmãos, e depois nós vamos dar sequência no trabalho. Saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria estar aqui com o irmão Atanagild. Programa dessa magnitude, muito honrado com o convite. E sempre é bom nós discorrermos sobre a palavra de Deus e juntos aprendermos algo que Deus quer nos transmitir mais esse dia. Desejo um ótimo domingo a todos que estão nos assistindo, que vamos escutar esse programa hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e possam crescer cada vez mais na fé, que a palavra de hoje possa falar com todos nós. Muito bem, irmão Jaime. É importante nós salientarmos aos irmãos que nós estamos nas sextas-feiras estudando a carta do apóstolo Pedro. Estamos agora para a próxima sexta-feira, sempre às 8 horas da noite, 20 horas da noite. Vamos iniciar o capítulo de número 5 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nós iniciamos o nosso estudo com a carta aos Hebreus, passamos a carta aos Hebreus, a carta de Tiago, e agora nós estamos na primeira carta do apóstolo Pedro. Então não percam, todas as sextas-feiras, às 8 horas, vocês poderão estar conectados conosco para assim, junto, estudarmos um pouco da palavra do nosso Deus, palavra essa que sempre é agradável ao nosso coração, que sempre é agradável à nossa alma. Então não percam. E também, todos os domingos à tarde, nós estamos aqui sempre com um convidado para junto falarmos da palavra do nosso Deus, da qual hoje é o nosso irmão Jaime, que vai então fazer a leitura do texto que nós vamos discorrer e já vamos estar comentando sobre o assunto da tarde de hoje. E não esqueçam, compartilhem, inscrevam-se no canal e também escrevam para nós, que nós vamos estar divulgando e vamos estar então assim tendo a contribuição de vocês para a palavra de Deus ser divulgada, para ser anunciada. Então vamos lá, irmão Jaime,
para a leitura e a explanação da palavra do nosso Deus. Então, convido os irmãos a nós fazermos a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38, que nos fala sobre que cada um deve levar a sua própria cruz. Glória a Deus. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Muito bem, queremos já aqui notificar que a Idalir Signorati, Idalir, a vereadora de Cacique Doble, minha terra natal, Idalir Signorati, um abração, fique com Deus. Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família lá de Cacique Doble, a vereadora Idalir Signorati. A minha esposa também não podia ser diferente, está conectado conosco. Então vamos lá para o texto que nós vamos tratar nessa noite, irmão. Nessa noite, não, nessa tarde, irmão Jaime. O programa ao vivo é assim, né? O programa ao vivo é isso aí. Vamos lá, irmão Jaime. Então vamos falar aí então, um pouquinho desse texto. Esse texto aí, irmã Atanagildo, eu gosto muito. E à primeira vista, ele até parece um pouco assustador. Aham. Quando falam, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois E é. cruz nos dá a ideia de sacrifício. Sacrifício, sempre. E eu imagino na época de Jesus, crucificação era uma coisa comum que os romanos faziam. Foram centenas de pessoas que foram crucificadas, não foi só o nosso Salvador. E ver alguém naquela época carregar uma cruz, sabia que não tinha retorno, era a morte certa. Aham. E eu imagino o impacto que isso deve ter causado aos discípulos quando Jesus diz: tome a sua cruz e siga-me. É complicado, né? Mas essa cruz que Jesus se referiu para nós carregarmos, que todo cristão deve carregar, quando ele diz que qualquer que quiser seguir ele deve se renunciar a si mesmo e deixar Jesus se assentar no trono do coração. Nós tomarmos essa cruz e seguirmos a Jesus é nós renunciarmos ao nosso eu, ao nosso ego, Uhum. e começar a obedecer a Cristo. Na minha opinião, no meu entender, a coisa mais difícil nós renunciarmos ao nosso ego. É difícil mesmo. Nós pegar e entregar para Jesus a nossa vida, entronizar Jesus no nosso coração e deixar que a nossa vida, nossos desejos, nossa vontade girem em torno de Cristo. Que é a coisa mais difícil para o ser humano, porque nós queremos sempre tomar as rédeas da nossa vida. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Exatamente. nós morrermos para os nossos desejos carnais, morrermos para esse mundo, sermos crucificados para as coisas do mundo e vivermos para Cristo, vivermos segundo a vontade dele. Obedecendo a palavra dele, aceitando os ensinamentos dele. Quer fazer um comentário, irmão Atanagiu? Não, pode seguir, pode seguir. E nessa jornada, nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, que nos aconselha, nos direciona. E muitas vezes nós chegamos, hoje em dia principalmente, as pessoas se achegam, veem Cristo como aquele que é o provedor de tudo, não que Cristo não provê, mas se achegar a Cristo para adquirir coisas. E quando nós chegamos com esse propósito, eu acho que é o propósito mais pobre e infame que um ser humano pode ter, se chegar ao Senhor simplesmente com o objetivo de adquirir coisas. Quando Ele deu a sua própria vida por nós na cruz do Calvário, para que tenhamos a salvação, nos achegarmos a Deus com gratidão, reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos de salvação. Tomar a nossa cruz e dizer: Jesus, estou aqui para fazer a tua vontade, cumpre-se a tua vontade em minha vida. E aí sim, estudar a palavra, porque o primeiro passo na nossa vida é reconhecer que somos pecadores, Glória a Deus. aceitar a Cristo como Salvador
E aí é tudo novidade na nossa vida. Porque eu, quando aceitei a Cristo, não conhecia nada. A Bíblia, para mim, nossa, era um enigma sem fim. Mas aí, com a graça de Deus, irmãos foram ensinando a gente foi aprendendo, foi lendo, o Espírito Santo foi direcionando, e a gente viu que se chegar a Cristo, fazer a vontade dele, é compartilhar a palavra, viver segundo a sua vontade. E a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes e potestades. É contra Satanás mesmo que se levanta contra nós para nos tirar do caminho da salvação. Seguir a Cristo, tomar essa nossa cruz, muitas vezes para nós parece pesado, que vai contra a nossa vontade, muitas vezes, contra nossos desejos. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. O caminho de salvação que Ele tem traçado para nós é um caminho de santificação, de comunhão com Ele. Glória a Deus. Que nem o apóstolo Paulo falou, né? Lutas, perseguições. O apóstolo Paulo, para mim, é um dos maiores exemplos dos discípulos de Jesus, por tudo que ele sofreu. O que ele era antes de conhecer a Cristo e o que ele se tornou depois de conhecer a Cristo. Verdade. Quando ele recebeu Jesus no seu coração, depois ele disse: Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E foi um homem muito dedicado, enfrentou problemas, dificuldades, porque muitos têm o conceito de aceitar a Cristo, acabou todos os meus problemas. E não é assim. Problemas todos nós temos. Quem tem Jesus tem problemas. Quem não serve a Jesus tem problemas. Só que a nossa luta agora é pela nossa salvação, pela nossa santificação e com o objetivo de um dia entrarmos na glória de Deus Pai, vivermos, passarmos a eternidade com Deus. E o apóstolo Paulo nos deu exemplos de luta. Ele foi perseguido, foi injuriado, foi açoitado, foi preso. Mas em tudo isso, ele glorificava o nome de Jesus. Quando ele e Silas estiveram, Paulo e Silas estiveram presos, tinham sido açoitados, os pés presos no tronco, e estavam louvando o nome do Senhor na prisão, eles se regozijavam, jubilavam, estavam felizes por terem sido achados dignos de padecer por Cristo. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós fomos chamados não somente a crer em Jesus, mas também a padecermos por Ele. Isso é uma honra para nós. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, hoje nós somos amigos de Deus, filhos de Deus, através do sacrifício santo de Jesus na cruz do Calvário. Porque se a nossa vida se resumisse aqui, e esse é o grande problema de muitas pessoas que eu vejo hoje. Claro que devemos trabalhar, ter uma casa, ter um carro, tudo isso faz parte da nossa vida, do nosso bem-estar, vivermos bem aqui. Mas isso não pode ser o primeiro lugar. O primeiro lugar em nossa vida tem que ser Jesus Cristo. E para nós crescermos no conhecimento, na comunhão com Deus, é somente através da leitura da palavra, da oração e do jejum. Essa comunhão com Deus que fortalece a nossa fé no nome do Senhor. Porque nós termos Cristo em nossa vida não nos isenta de problemas, de dificuldades, de enfermidades. Mas tudo isso não é a cruz. A nossa cruz é lutarmos contra Satanás e seus demônios, que se levantam todos os dias, armas ciladas, querem tirar o cristão do caminho da salvação, o caminho estreito, que a Bíblia mesmo, Jesus mesmo falou. Eu sou a porta, e entrar por mim, salvar-se-á. E a porta é estreita e apertado é o caminho. O caminho da salvação é um caminho apertado. Tem que andar com disciplina, segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. E esse é um dos grandes problemas, o nosso ego. Eu quero fazer assim. Mas hoje, nós somos cristãos, a nossa pergunta é, em meu lugar, o que faria Jesus em tal situação? Sempre pedirmos direcionamento do Senhor, que o Espírito Santo é que vai nos direcionar a fazer as coisas certas. Cometemos erros, cometemos muitas vezes. O crente tropeça, mas isso não é motivo para pararmos. É motivo nós chegarmos mais perto de Deus, orarmos, pedirmos perdão, que um coração sincero e arrependido alcança o perdão de Deus. E assim nós vamos prosseguindo essa jornada. Porque nós temos uma viva esperança entre nós que um dia Cristo voltará. Ele veio buscar um povo santo que ele comprou com o seu próprio sangue. A nossa vida aqui é passageira, a própria Bíblia diz, 60, 70 anos, alguns chegam a 80, um pouco mais, mas isso é um sopro. O que é isso comparado com a eternidade? Então vale a pena nos esforçarmos, buscarmos, temos nossos
passatempos, diversões, entretenimentos, tudo isso faz parte da nossa vida, do dia a dia, entre a família, mas sempre em primeiro lugar é Deus, é Jesus, desde a primeira hora da manhã. E o que nos dá essa força, essa alegria de seguirmos ao Senhor, pela manhã quando nos levantamos, se tu quiser ser um cristão realmente abalizado na palavra, para enfrentar um dia, levanta de manhã, faça um devocional bem feitinho, Glória a Deus. tira teu tempo para Deus, ora, lê a Bíblia, adora a Deus, e depois vai para os teus afazeres. Primeiro lugar é o Senhor. E hoje em dia, que nem eu falei no início, as pessoas muitas vezes veem Jesus como aquele que provê casa, provê caro, você não alcançou o que quis, fica chateado com o Senhor, fica emburrado com Deus, porque não é assim. E eu vejo que nós temos que pregar o Evangelho, que nem Paulo pregava, mostrando o caminho da salvação, mostrando o que é pecado, mostrando Jesus como a solução para a alma do ser humano. Porque as demais coisas, o que nós precisamos para viver, Deus vai acrescentando. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo ele disse, tendo o que comer e com o que se cobrir, estáis satisfeitos. E se nós somos peregrinos aqui na terra, somos forasteiros, estamos aqui de passagem, quanto mais bens nós tivermos aqui, mais enraizados ficaremos aqui. Eu penso assim, claro que eu tenho minha casa, meu carro, minha família, tudo isso faz parte. Mas isso não pode me angustiar para quem que eu vou deixar, para quem vai ficar. Eu não vejo a hora do Senhor vir nos buscar, o que ficar aqui não me interessa para quem vai ficar. O que interessa é a minha alma estar com o Senhor, a minha família ser salva, Glória a meus Deus. amigos, alcançar pessoas através da palavra, como estamos fazendo essa tarde junto com o irmão Atanagildo. E quanto mais nós achegarmos ao Senhor, mais Ele vai nos esclarecendo, falando conosco, e mais as coisas desse mundo vão perdendo valor para nós. Trabalhamos aqui porque nós precisamos trabalhar. O cristão ele se envolve em política, em tudo que é coisa. Ele tem que fazer parte da sociedade porque ele tem que mostrar que ele é uma pessoa diferente e direcionada por Deus. Glória a Deus. Nós temos irmãos na política que são realmente uma bênção, usados por Deus, homens e mulheres tementes ao Senhor, abalizados na palavra. E nós precisamos disso, porque nós não podemos delegar tudo para as pessoas que não são cristãs. Muitas vezes eu ouvi falar, e eu até mesmo falava isso no início da minha conversão por ignorância, essa política do diabo não é do diabo. Quando nós entregamos para ele, sim. Nós temos que ter cristãos na política. Temos que ter cristãos em todas as áreas da sociedade. Por quê? Para dar testemunho do nome de Jesus Cristo. Que as pessoas estão ansiosas, sedentas da palavra. E mostrar o que é uma vida de cruz, que carregar a cruz que Cristo nos propõe aqui é com alegria. Não é uma coisa pesada, é com dor. Que nem Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é leve. Agora me escapou, Tangil, me ajuda aqui. Fardo é leve e o jugo é suave. O fardo é leve e o jugo é suave. E realmente é assim. A gente às vezes fica um pouco nervoso aí falando na live, né? Mas não, Fica tranquilo, fica tranquilo. Tá, o irmão Atanagildo tem para nos ajudar. E eu vejo que carregar a cruz de Cristo, irmãos, é uma coisa com alegria. Porque eu já ouvi cristão falar, não, crente não pode ficar doente. Não, crente pode ficar doente, crente pode morrer em acidente, crente pode morrer assassinado. Pode acontecer de tudo com nós, menos nós perdermos a nossa salvação, irmãos. É verdade. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós estamos sujeitos a tudo. Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em Cristo nós somos mais que vencedores. O segredo é permanecer em Cristo. Venha a luta que vier. É adorar a Deus, dar graças a Deus porque é salvo, porque tem um Deus aqui em Recorrer, que te socorre, que te conforta, que te consola. Tudo isso, irmãos, tem que estar em nossa mente. Nós podemos passar dificuldade na nossa vida, desemprego, passar situações financeiras difíceis? Claro que sim. O apóstolo Paulo mesmo falou que ele sabia passar necessidade, sabia ter fartura, mas nada disso tirava ele do caminho do Senhor. Verdade. E nós temos que pensar assim também. Por isso eu gosto muito de ler as epístolas, porque as epístolas fazem o cristão meditar na palavra e ver como Deus quer que nós vivamos. E eu creio que as epístolas deveriam ser muito mais ensinadas nas igrejas, e versículo por versículo, que nem o irmão Atanagildo está fazendo aqui às quintas à noite, né? Sexta-feira à noite. Sexta-noite, isso. É um estudo extraordinário, é versículo por versículo, bem esmiuçado para a gente entender
Porque eu me converti mesmo. Quando eu aceitei Jesus, eu sou sincero, eu nem sabia bem o que eu estava fazendo. Eu fiz, né, Acontece. quero aceitar Jesus? Sim, eu quero. Tá. Mas e depois, o que, que eu faço agora com Jesus? Comecei a ir para a igreja, frequentar a igreja, fui sendo ensinado, mas comecei a fazer o quê? A ler a palavra de Deus. E os irmãos incentivaram, leram as epístolas, os evangelhos. Eu comecei a buscar as epístolas e eu fui vendo o que eu realmente tinha que mudar na minha vida com a graça e a ajuda do Espírito Santo. Porque as epístolas, irmãos, é o que nós precisamos. Elas nos ensinam tudo que nós precisamos saber. E através delas, irmãos, nós temos um grande crescimento da palavra de Deus. Não Glória a que o Deus. Antigo Testamento não seja importante, é muito importante. Importante, com certeza. Porque nós temos que conhecer o Antigo e o Novo. Mas para nós, irmãos, no nosso dia a dia, as epístolas é É fundamental para fundamental. nós termos realmente um crescimento espiritual. Eu tenho um costume, irmãos, de ler muitas vezes na primeira pessoa, botar o meu nome na frente do versículo. Por exemplo, aqui que eu li em Marcos 8:34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas às vezes eu ponho meu nome na frente. Jaime, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz e siga-me. Glória a É, Deus. para mim, isso dá um impacto grande no coração. E Glória é a o que Deus. nós precisamos fazer, né, irmão Tanagilo? Buscar ao Senhor todos os dias, entregar nossa vida nas mãos dele, pedir o direcionamento. Senhor, o que, queres que eu faça hoje? No final do dia, analisar nossa vida, a presença de Deus perante a palavra. Porque eu gosto muito, irmãos, de confrontar a minha vida com a palavra de Deus. Eu ver como é que eu estou vivendo, corrigir os erros que eu cometo, todos nós cometemos erros. É verdade, ninguém é perfeito, Ninguém né? é perfeito. Não E existe. é perante a palavra para nós corrigirmos, né, Natália? Exatamente. Buscar a Deus, reconhecendo o nosso erro, pedindo perdão e a graça de Deus para não incorrer no mesmo erro. Porque aquele que confessa o pecado e o deixa, alcança a Alcança a misericórdia. misericórdia. Os irmãos Jaime, eu só queria notificar aqui que está conosco também Erni Santos, ele colocou aqui para o Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, amados irmãos. Já também a Marlene, esposa do irmão Jaime. Estela Mares, Zanata, um abração, Estela, psicóloga, trabalhamos junto com a Estela quando lá do CFC Santo Antônio, um abração, Estela, Deus abençoe grandemente tua vida. Ela é psicóloga, né? Está trabalhando, se eu não estou equivocado, a última vez que eu vi, ela está trabalhando com casais, certo? Deus abençoe grandemente tua vida, tua família. Mojame, eu estava anotando aqui, ó, se alguém quiser vir após mim, isso significa dizer que nem todos Nem querem. todos querem. Mas se quiser vir após mim, nem todos querem. Se quiser vir após mim, aí tem um preço, quer dizer, aí tem que ter um pedágio. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É que nem o irmão falou. O que que é negar-se a si mesmo? É não, digamos, é deixar de lado aqueles velhos hábitos, aqueles velhos costumes, porque nós gostamos muito do prazer, nós gostamos muito do bem, do conforto. É mal ter conforto? Claro que não. Mas quando o conforto ele não compactua com o espiritual, não compactua com as coisas celestiais, ele é prejudicial. Então tem conforto que não está ligado às coisas eternas. Então elas não são benéficas, né, irmão Jair? Exatamente. Porque tudo aquilo que nos afasta do Senhor não é bom para Não é nós. bom. Devemos vigiar muito Nós nisso. estávamos vendo lá na carta do apóstolo Pedro, no final do capítulo 4, que ele diz assim que para os irmãos não ficar apavorado com o ardente fogo da perseguição que eles estavam levando, sofrendo, porque Cristo também sofreu, ele Também sofreu sofreu. na cruz. Exato. Então, quando nós sofremos perseguição por servir a Cristo, nós estamos participando do sofrimento de Cristo. E Exatamente. isso é benéfico. E para nós, isso é um privilégio, padecer por Cristo. Pode ser por. Mas com Sermos certeza. endurecidos. Eu sempre digo assim, Gil, talvez você não concorde comigo. Nós não sabemos o que é sofrer por Cristo, Não o que é ser sabemos, perseguido. com certeza que Porque não. nós vemos noticiário na Nigéria, faz poucos dias, foram 300 cristãos foram queimados Olha só, vivos, que né? loucura. Mulheres, crianças, idosos, foram queimados vivos por amor ao nome de Cristo. Mas aí alguém então pode dizer assim, mas então Cristo abandonou eles? Não, é um privilégio, É um né? privilégio. Poder morrer. Não, eu tenho convicção que Jesus mesmo disse, não tema aquele que mata o corpo e não pode mais fazer nada.
Nós temos aquele que tem poder de matar o corpo e jogar a alma no inferno. Esse é só Deus. É só Deus. Então, se alguém matar o meu corpo porque eu sirvo a Cristo, a minha alma está salva, está nas mãos do Senhor. É que para o mundo isso parece uma utopia. Onde é Então, que já se viu a pessoa sofrer por amor a Cristo? Onde já se viu? É que, na verdade, a partir do momento que o homem é pecador, que o homem comete muitos erros, Cristo veio e sofreu para que nos resgatássemos. Nós também temos, vamos dizer assim, se é que nós podemos nos expressar, nós temos que sentir o sabor das dificuldades para dizer assim, não, eu quero Cristo, mesmo que a morte seja a minha exigência. Exatamente. E aí o prêmio é maior. O prêmio é maior. Porque quando a gente se desgasta para conquistar um prêmio, é porque o prêmio vale a pena. Vale a pena. E se a nossa vida, se nós precisarmos dar a nossa vida pelo prêmio da salvação, é porque a salvação É preciosa. vale a pena. Vale a pena. Essa que é a situação. Exatamente, que nem o apóstolo Paulo disse. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte. Nada, nem a né? morte. A morte nos joga no colo do Senhor. Joga nas mãos. Mostra Que coisa o Senhor, né? maravilhosa. Coisa É maravilhosa. extraordinário. Isso aí só quem realmente experimenta. Por isso que o cristão não está nem aí para quem por sofrimento que possa vir por amor a Cristo, não sofrimento por ser. Exato, por consequência dos É. atos, né? E Aí é diferente. diferente. É lá o que o apóstolo Pedro diz que nós falamos na sexta passada. Né? Por Exatamente. ser ladrão, ser homicida, nunca sofrer por isso. Se sofrer por isso, está sofrendo pelo teu erros. Pelo Deus, exato, está colhendo o que plantou, né? Agora, sofrer porque eu amo a Cristo, que eu prego o Evangelho, ou ser perseguido, ser injuriado, ou preso, maltratado, isso é uma honra Isso para é mim. uma honra. Agora, se eu for perseguido, sofrer as consequências dos meus atos, Aí tem que aguentar. Aguentar no osso. Porque tem muito cristão que às vezes, né, porque levou uma multa. Aí ele xinga os policiais, mas eu estava errado, estava em excesso de velocidade. Quem que mandou? Está colhendo o que plantou, daí não, isso não é perseguição. Isso é consequência do que a pessoa fez. Exatamente. Agora, sofrer por Cristo, sim, tu está pregando o Evangelho, alguém vem te injuriar ou te bater dar uma surra, porque está pregando o Evangelho. Aí, glória a Deus por isso. Foi achado digno para descer do céu. Sofreu isso. Não sofreu isso, foi açoitado e morreu decapitado. É Então, verdade. por amor a Cristo. Então, para mim, isso é o maior privilégio que nós temos, poder servir o Senhor. Porque tudo que Cristo enfrentou na cruz do Calvário foi injuriado, foi açoitado, foi pregado no meio dos ladrões por minha causa, por tua causa, por amor a nós, para nos salvar, que todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo e crer no nome de Cristo não é só dizer, eu acredito. Não, é servir Ele, é renunciar tudo a si mesmo e segui-lo. Isso é crer em Cristo, ter o nosso nome escrito no livro da vida, porque nós estamos vendo agora que muita gente apavorada com essa sequência de temporais, terremotos, enchentes que estão acontecendo. Tem gente que está dizendo é o fim do mundo, que é isso e aquilo. Mas a Bíblia nos diz, e a gente fica tranquilo, é o princípio das dores. Está mostrando, Deus está alertando o mundo, ó, vai chegar ao fim. Ainda não é o fim, é o princípio. Começo, né? É guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, e olha a sequência que está dando, né? É seguido, ontem deu mais um terremoto, né? Então, enchentes em vários lugares, tornados aqui como nunca teve, né, nessa quantidade. Tudo isso são coisas que vem acontecendo. E no meio de tudo isso, o cristão faz o quê? Ele adora a Deus, prega o evangelho, vai alertando as pessoas, olha, Deus está alertando, está chegando o final. Não é o fim ainda. Está em tempo de você te arrepender dos teus pecados, de consertar com Deus, ter uma vida cheia da graça de Deus, do Espírito Santo, porque o futuro, o nosso futuro, nós podemos decidir aonde nós queremos estar no futuro. E olha só aqui, ó, eu estava prestando atenção aqui, o versículo 36. Porque que proveito ao homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Exato. O que adianta? Não serve de nada. Não adianta nada. Fama é importante a pessoa ter dinheiro, claro que é importante a pessoa conquistar. Aliás, Deus nos colocou aqui para conquistar. Exatamente. Mas não colocar o nosso coração como prioridade as conquistas materiais. Eu me dedico todos os dias no meu trabalho. Agora, até eu disse para a secretária em uma oportunidade, eu sou um cristão disfarçado de motorista, porque quem eu sou mesmo não é motorista. Eu estou motorista. Exatamente. Por um período, mas quem eu sou para sempre, um filho de Deus. Isso é quem eu sou. Mas hoje eu estou marido, hoje eu estou funcionário, hoje eu estou empregado,
Hoje eu estou morando aqui, mas quem eu sou? Filho do Altíssimo. Exatamente. Isso aí todo mundo teria que entender. Quem é você? Eu sou cristão. Sou cristão. Então, é essa nossa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. E quando a Dona Gildo falou aqui, pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua Perder alma. a sua alma. Podemos O ser que famosos, daria o homem pelo resgate da sua alma? por exemplo, da fama. Hoje, por exemplo, vamos pegar um cara mais famoso, o Trump hoje. Um cara muito famoso. Aham. É comentado no mundo inteiro. Até a terceira, quarta geração. Quem é que vai lembrar do que ele gostava, o que ele falava, o que ele Nada, nada, cai no esquecimento e a nada, alma dele. nada, nada, Né? nada. Mesma coisa nós. Nós não somos famosos aqui. Mas, por exemplo, se eu morrer hoje, aí os amigos estavam pro velório, amanhã depois eles voltam para os seus afazeres normais, depois de amanhã já estão conversando, dando risada. Daqui um mês, daqui um ano, 2 anos, alguém vai lembrar de mim? Não vai lembrar. Não vai lembrar. Irmão Jaime, É, olha só, é passageiro demais. olha só o que esse texto aqui, ó. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então vamos fazer vamos fazer aqui um contraponto. Muitas pessoas dão a sua alma para conquistar fama. Exatamente. E aí, quando o cristão dá a sua alma para conquistar a vida eterna com Deus, aí porque não sei o que tem, porque os cristãos são não sei o quê. Olha só, tem gente que dá a sua alma para ser famoso. Nós damos a nossa alma para sermos filhos do Altíssimo. Olha a diferença. Isso é Não tem diferente, né? comparação, né? Porque nós temos que olhar para o alto. Para o alto. E que nem a Bíblia nos ensina, irmão Antônio. Nós conhecemos a Cristo, servimos a Cristo. E o apóstolo Paulo disse: se já ressuscitaste com Cristo, olhai para as coisas que são de cima. As coisas que são de cima. O nosso olhar está sempre em Cristo. Que nem o Antônio falou: se dedica ao teu trabalho, dê um bom testemunho, faça como tudo fosse para o Senhor, para que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. É assim que o cristão tem que trabalhar. Mas nossa atenção tem que estar sempre em Cristo. Sempre o que nós conquistarmos aqui de bens materiais, sendo bem usado, é bênção Para a de Deus. glória de Deus. Para a glória de Deus. Tu tem dinheiro, ajuda quem necessita. Se Deus alcançou fortunas para ti, não é para te reter, é para te distribuir, para ajudar os necessitados. Exatamente. Pregar o evangelho, chegar aos outros, eu te abençoando, porque Deus me abençoou. A pessoa que não conhece Jesus tem necessidade, tu chega a ajudar essa pessoa. Diz, olha, eu estou te ajudando porque fui abençoado por Deus. E Deus quer, enfim, pregue o evangelho para a pessoa. Aí tu está usando o que Deus pôs em tuas mãos para promover o reino de Deus. O reino, Porque exatamente. eu pegar e guardar para mim, Não resolve. Não resolve nada. Né? Porque basta uma boa dor de cabeça para a pessoa daria tudo para estar livre da doença. Estar bem. Então aí tu vê que as coisas materiais não servem para nada. Se bem usado, é bênção de Deus. Agora, no momento que se torna avarento, e a avareza é pecado, tem que rever o teu conceito perante Deus, sempre olhando para Cristo. Com certeza. Nelson Tondin está conosco também. Um abração, Nelson, para ti. Um abraço, e a sua família, irmão Nelson. Olha só, versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então nós não podemos nos envergonhar. Né, exatamente. Falar o nome de Cristo. Falar o nome de Cristo. Eu vejo uma coisa, Gil, que as pessoas dizem negar, não podem negar Jesus. Aí muita gente pensa que é só verbalmente. Mas nós negamos Jesus é pela nossa maneira de viver também. Maneira de viver, com certeza. Tem que cuidar muito. Existem pessoas que pensam, não, pode me matar que eu não nego o nome de Jesus. Mas e pela minha maneira de viver. Negócios, tudo, o que se faz dá o nome de Jesus. Porque nós somos servos de Deus. Exatamente. Então nisso nós temos que ter muito cuidado. E que nem Jesus disse, uma geração adúltera e pecadora. Nós vivemos num mundo realmente que está no maligno. A luta é diária, a vigilância nossa tem que ser diária. Cuidar o que nós ouvimos, o que nós colocamos perante nossos olhos. Porque hoje nós temos entretenimento à vontade. Anos atrás não tinha isso. Mas tinha outras formas as pessoas se divertir, enfim. Mas nós temos que ter cuidado para não serem enredados pelas coisas desse mundo. Exatamente. E hoje em dia é facilidade mais para tudo, né? Com certeza. E instantâneo. E isso é uma coisa que
Até muitos cristãos são afetados. A coisa é imediata. Tu quer comer alguma coisa, tu liga, daqui a pouco tá aí na tua casa. É verdade. E com Deus não funciona assim. A pessoa pede alguma coisa para Deus Já quer, e né? já quer hoje. E é no tempo de Deus. E isso, irmãos, nós temos que ser muito vigilantes. E muitas pessoas dizem, ah, Deus se esqueceu de mim. Não chame Deus de mentiroso, porque Deus não se esquece de Deus não ninguém, esquece. né? É no tempo dele. Se tu pediu para Deus, persevera, adore, agradeça, busque no Senhor e sempre espere no tempo dele. E quanto ao que os outros falam, não dê ouvidos, porque nós vivemos no meio de uma geração adúltera e pecadora. O pecado está à porta, mas cabe a nós sermos vigilantes, né, irmão? Dando Daí é bom importante, testemunho. é importante que Jesus disse assim, ó, que quando o Filho do homem vier em sua glória, ele então vai também, não vai ter a bênção dele aqui, ó. É. Também o Filho do homem se envergonhar dele, quando vier na sua glória, ou seja, há uma esperança da vinda do Senhor da glória. Então, Exatamente. essa é a nossa esperança. E é E, viva essa e, esperança e é verdadeira, né, irmão Tangilo? e o bom é Porque que a gente não se envergonha, não né? se Ou que vergonha. ele não se envergonhe de nós, no caso, que nós estejamos do Exatamente. lado dele. Sabe que eu sempre digo assim, que às vezes a gente está diante de uma autoridade humana, a gente se sente, né, tô do lado do fulano e do lado de De Cristo. Cristo. Como vai ser a nossa emoção? Quando chegar, eu às vezes fico imaginando, irmão Tangilo, porque, claro, a gente não vê a Deus. A gente sabe que ele está aí. A gente senta, trabalha a nossa vida, enfim. É que a minha irmã falou, chega perante uma autoridade humana, treme na base. É, Mas e perante Deus? perante Cristo. Né? Que O dia honra. que chegar na presença, tantos os salvos e não salvos vão enfrentar o trono de Deus, do Aham. julgamento. Imagina o dia que chegar na presença de Deus, E né? ouvir as palavras bem-vindo, né? Bem-vindo, bem-vindo, né? Aproveita. Bendito meu Pai. E aquele que vai ouvir que Jesus disse: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticam o pecado, não vos conheço. Isso é Né? triste. E isso é uma coisa que eu sempre digo: o cristão tem que cuidar muito se ele está realmente, porque está dentro de uma denominação. Fazer parte de uma denominação religiosa não significa salvação. Com certeza, Né? né? Porque tem muitos que estão dentro de uma igreja que são salvos. Tem, com Né? certeza. O reino do céu, né? Porque a palavra de Deus mesmo diz: examine-se para ver se ele ainda permanece na fé. Então a nossa vida diária é examinar perante as Perante Escrituras. Deus. Né? Às vezes, Porque nós estarmos bem hoje, receber uma bênção de Deus, é maravilhoso. Nós não temos muita dificuldade em enfrentar, mas eu fico pensando os irmãos, por exemplo, os países onde são perseguidos, e não é. presos, torturados, famílias inteiras são mortas por amor ao nome de Cristo. O dia que eles chegarem na presença do Senhor, o galardão que eles vão receber. E nós, com toda a facilidade, Matagilo, nós temos toda a liberdade que nós temos, E ainda a gente, né? o que a gente está fazendo pelo Senhor? Faz muito pouco. Pelo Evangelho de Cristo. Né? Muito pouco. Muito pouco. A gente se envolve se envolve com tantas coisas. Tem tantas urgências na vida, tantos afazeres, né? Tanta coisa tem que fazer. Mas se uma coisa só importa, então em Marta Maria, é Cristo, é o Evangelho. É verdade. Né? Como nós falamos antes da irmã iniciar o programa, podendo ganhar uma alma, Exatamente. É melhor que nenhuma, é velho. melhor que nenhuma. Então, nunca em vão. Com E certeza. as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas eu não sei evangelizar. Nós somos chamados para testemunhar do nome de Cristo. No momento que nós aceitamos a Cristo, nos tornamos uma testemunha do Senhor. Com certeza. Né? E não precisa ser um grande conhecedor, ainda mais no início quase nada, da Bíblia, mas ele pode dizer, não, Cristo mudou minha vida. Enfim, já está O testemunhando testemunho é uma grande do bênção. amor de Jesus. E o testemunho mano, é extraordinário. E sempre tem pessoas precisando. Muitas vezes, resistem no início. É verdade. Irmão Mas- Jaime, faz aí as tuas colocações finais aí, nós estamos chegando no horário, viu? O horário passa rápido. Então, tá, irmãos, Faz as aplicações aí, as isso. considerações finais, o apelo e Vamos pegar nossa cruz, irmãos, carregar nossa cruz com alegria, que é servir a Jesus, e carregar nossa cruz e deixar Jesus no centro do nosso coração. Tudo que fizer, peça orientação ao Senhor. Glória a Deus. Peça sabedoria para evangelizar, para testemunhar, autoridade e poder Ele nos dá para isso, para orar pelos enfermos, repreender demônios, expulsar demônios. Jesus, é isso que Jesus quer que nós façamos. É termos uma íntima comunhão com Ele. Assumir que somos cristãos. Sempre
Onde nós estivermos, pregar o Evangelho, testemunhar o nome de Jesus, Jesus salva, cura e batisma o Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus quer levar para o céu todos aqueles que são fiéis ao seu nome. Então não retroceda, irmão. Não pare, siga em frente, por maior que seja a luta. Saiba de uma coisa, você está servindo um Deus vivo que tem um lugar preparado para os seus fiéis na glória. Não adianta nós caminharmos até a metade do caminho e pararmos. Pegue a cruz, vá até o final. Uma coroa de glória espera por ti, irmão. Que Deus te abençoe e uma ótima semana a cada um. Muito bem, irmão Jaime, muito bem. Então aí fica o recado, a bênção de Deus, né, nas nossas vidas, e que você que ouviu essa palavra possa entender que a melhor coisa que alguém possa fazer na vida é servir a Deus, é servir a Cristo, é andar, caminhar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você decidir por isso, procure uma igreja próxima da tua casa, procure uma igreja que pregue a palavra de maneira justa, de maneira correta, de maneira honesta, e sirva a Cristo. Nós não estamos aqui para falar de religião. Aliás, eu quando montei aqui esse estúdio, a ideia não é falar de religião, e eu não sou religioso, eu falo da palavra de Deus que Cristo deixou, que Deus deixou para nos dirigir e para nos orientar. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lembrando que sexta-feira, às 8 horas, estaremos aqui mais uma vez para continuarmos o estudo da carta do apóstolo Pedro e no capítulo de número 5. E no domingo, às 15 horas, vamos estar aqui novamente. Agora são 15 horas e 42 minutos, e pedimos que a bênção, que a graça do nosso Deus seja com todos, e vamos então encerrar com uma oração, irmão Jaime, ora pelos nossos ouvintes. Pai Santo e Eterno Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te Glória a agradecemos Deus. por esses momentos que estivemos juntos aqui, Senhor. Glória a Falando a Jesus. tua palavra, nos alegrando em tua presença, Senhor. Porque teu amor é tão grande que nos falta palavras para expressá-lo. Aleluia, Jesus. Peço as tuas bênçãos sobre Glória cada um a que nos Deus. acompanha nessa live, aqueles que ainda vão ouvir, Senhor, tua palavra. Nos Glória a guarda Deus. durante essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada, cheia da tua graça e do Espírito Santo. E que cada um de nós, Senhor, possa todos os dias examinar sua vida na presença de Deus. Aleluia, E andar Jesus. segundo a vontade do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoamos cada família, Senhor, que está nos ouvindo para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Muito bem, queremos abraçar, mandar um abraço para todos que estiveram conosco aí, também que vão estar conectados nos dias que se seguem, né? Estaremos também no YouTube, e que Deus abençoe a vida de todos. E viva Cristo, e até sexta-feira à noite nós estaremos de volta aqui para mais uma live para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos lá, vamos lá. Então, Deus abençoe a todos, Deus abençoe grandemente a vida de todos. Eita! Estamos apanhando aqui para desligar. Vamos. Mas, enfim, estamos com a bênção e a graça do nosso Deus, né? E com certeza, viva Cristo!